Era RPGista lá nos anos 90, sobreviveste ao pânico satânico da época. Imagine pais ouvindo falar de um livro que fala de outro livro, o Necronomicon. No último Iniciativa RPG, um evento que acontece aqui no Rio de Janeiro, o meu filho estava numa mesa de Tagmar. Quando ele saiu da mesa, ele veio falando: "Pai, cortei a perna de um capeta lá, de um demônio com machado." Ele estava jogando de anão. Se esse papo acontecesse lá na década de 1990, ia ser um caos. Não que hoje não seria se ele fosse contar essa historinha lá na escolinha onde ele estuda. Meu filho tem 10 anos. Mas claro, eu costumo mestrar pra ele coisa mais leve, tá? Tipo Hora de Aventura, Dragonzitos. O RPG é um jogo de interpretação, um jogo de faz de conta. Só que utiliza tabelas, regras e dados. Só coisa fina. Um do grupo narra uma história e dita as regras, e os outros jogadores vivem essa história, interpretando os seus personagens e promovendo ações que levam a história adiante. O mundo dos RPGistas é um lugar à parte, né? A gente sempre encontra espaço para estar colocando um novo jogador, um novo aventureiro para esse mundo fantástico de fantasia. É uma galera bem amistosa, geralmente. E graças ao potencial educacional do RPG, inclusive, o MEC, o Ministério de Educação, ele estimula o RPG como ferramenta pedagógica. Quem me acompanha aqui nas redes já deve ter visto inúmeras vezes eu aplicando o RPG em sala de aula. Surgiram, inclusive, diversos livros que trabalham o RPG de forma pedagógica, voltados para a educação, como, por exemplo, A Bandeira do Elefante da Arara, um RPG cujo cenário é o Brasil Colônia. O RPG surgiu lá na década de 1970 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, no começo dos anos de 1980, era dificílimo você encontrar qualquer material de RPG. Os poucos jogadores que tínhamos tinham que conseguir os livros fora do país, pois eles ainda estavam muito distantes das nossas prateleiras. E muita gente, para conseguir um livro de RPG, tinha que fotocopiar. E aí nasceu a geração Xerox. O primeiro RPG foi o Dungeons & Dragons, lá nos Estados Unidos. E a gente conheceu muito deste universo aqui no Brasil graças à animação Caverna do Dragão que passava aqui na Rede Globo. Começou a passar lá em 1986. E no final da década de 1980 já era possível, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, encomendar livros vindos dos Estados Unidos, que era tudo caro porque era importado. Não que hoje seja barato. E em 1989 veio uma versão em português de Portugal de Dungeons & Dragons. E muita gente ia para baixo e para cima com suas fotocópias debaixo do braço para se aventurar nas masmorras e enfrentar dragões. E então vieram os anos 1990. E essa é uma década importantíssima para o RPG no Brasil. A ausência de livros de RPG em português fez com que no Brasil fosse lançado o nosso primeiro RPG, o Tagmar, lá em 1991. E um dos autores de Tagmar, o primeiro RPG brasileiro, o Marcelo Rodrigues, vira e mexe a gente se encontra nos eventos de RPG aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, quando eu, junto com alguns amigos, promovíamos aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro o encontro de RPG chamado Nação RPG, a banquinha de Tagmar com o Marcelo estava sempre garantida. E neste mesmo ano chegava no Brasil também GURPS. E no ano seguinte, o Desafio dos Bandeirantes, um RPG que também era do Brasil Colônia. E nessa década também chegou a Dragão Brasil, a maior revista especializada em RPG que nós tivemos. E em 1994 chegou o nosso queridíssimo Vampiro à Máscara aqui para o Brasil, trazendo temas muito mais maduros para nossas mesas de RPG. Mas, como nem sempre tudo são flores, na década de 1990 também houveram grandes problemas para o RPG. E é disso que se trata esse vídeo, que eu vou começar a falar disso agora. Nesta década, se eu ganhasse R$1 para sempre que eu escutasse que RPG era coisa do capeta, eu não precisaria estar hoje dando tantas aulas para sobreviver. No final da década de 1990 e início de 2000, nossa estimada mídia trouxe diversas reportagens sobre RPG. Só que era o joguinho do capiroto. Na época chamaram em rede nacional de o jogo da morte. Ocorreram alguns casos, crimes
que foram emblemáticos para que essa má fama do RPG surgisse na época. Foi em Ouro Preto, Teresópolis e Guarapari. Ocorreram crimes e insistiram em ligar esses crimes ao RPG. As reportagens traziam depoimentos de familiares e de conhecidos que mal sabiam do que estavam falando. E eles filmavam os livros de RPG junto com livros de São Cipriano, tudo para dizer que o RPG era um bagulho satânico e que o povo estava fazendo ritual. E olha que coisa semelhante já havia acontecido nos Estados Unidos lá na década de 1980, tá? Inclusive retrataram isso na série Stranger Things. Organizações religiosas temiam que o RPG trouxesse nos jovens comportamentos violentos e satânicos. Grupos conservadores alegavam que o RPG incentivava a prática do ocultismo e da bruxaria. E os incidentes no Brasil que tentaram ligar ao RPG trouxe muita perseguição ao RPG. Houveram diversas tentativas da justiça de proibição do jogo. E muitos pais tacaram fogo nos livros dos filhos e nas cartinhas de Magic e Yu-Gi-Oh! Também. E, obviamente, nenhum dos casos que causaram esses desafios todos para o RPG no Brasil na década de 1990, eles estiveram ligados de fato ao RPG. Então vamos dizer aqui que houve muito mal entendido e preocupações exageradas, para a gente não entrar em outros méritos. Felizmente, com o tempo, o RPG ele foi tratado de fato como legítima forma de entretenimento e expressão criativa e, como a gente disse no início do vídeo, até mesmo ferramenta pedagógica e educacional.